dizia a torcida no nosso último baile contra o América Mineiro no último domingo. Hoje é guerra. Hoje é guerra, meus amigos. Quarta-feira, oitavas de final da Copa do Brasil, jogo decisivo. Às 21h30, no Newton Santos, Botafogo, Atlético Paranaense, o jogo da volta. O jogo é para ser o jogo da virada. E assim, com a bola que o Botafogo tem jogado nos últimos meses, temos tudo para fazer um jogo magnífico nessa quarta-feira. E assim, eu venho trazer para vocês algumas notícias aqui do pré-jogo, que é assim, uma ótima notícia. Teremos nosso maior público do ano, nosso maior público de 2023, porque a prévia da terça-feira já datava 33 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Então, meus amigos, podemos esperar no mínimo 35 mil e eu torço muito que cheguemos a 40 mil torcedores ali para fazer um mega caldeirão ali no Newton Santos, que tem sido nossa fortaleza, né? Temos jogado um futebol de altíssimo nível ali na nossa casa, naquele gramado sensacional que tem o Newton Santos. Então, meus amigos, agora, assim, infelizmente eu não vou conseguir trazer para vocês hoje aqui lista de relacionados, como eu sempre faço, né? Como eu sempre fiz em todos os pré-jogos anteriores, porque ainda não saiu. No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não saiu a lista de relacionados, eu não sei por que motivo, mas geralmente sai 24 horas antes, até às vezes um pouquinho mais, no dia anterior, né? A lista de relacionados do jogo, mas dessa vez não saiu ainda, até o momento que eu estou gravando o vídeo. Então vão divulgar menos de 24 horas pro jogo, dessa vez. Mas assim, pelo que eu tinha lido, eu já posso passar algumas informações importantes para vocês. Que assim, em relação ao jogo do América, aos jogadores que tinham sido escalados para aquele jogo, teremos o retorno do nosso principal jogador, né? Grande Tiquinho Soares, melhor atacante de futebol brasileiro, artilheiro do Brasileirão, extremamente decisivo, na maioria considerável dos jogos do nosso Botafogo, em jogos grandes, principalmente. Seja jogos de mata-mata, sejam clássicos ou jogos contra grandes equipes, que vai ser o caso essa quarta-feira, né? Atlético Paranaense, eles vão ter duas baixas que eu fiquei até surpreso, que duas baixas de peso. O Atlético Paranaense, eu li aqui que está praticamente certo que nem o Fernandinho e nem o Pablo não vão jogar essa partida. O Pablo é um cara que ajuda, porém o Fernandinho é um cara que ele inclusive jogou muita bola contra a gente, né? No primeiro jogo, um cara que não tem como substituir. Não só o Atlético Paranaense, mas acredito que nem o time do Brasil poderia substituir um jogador do naipe do Fernandinho, né? Que é um jogador realmente muito diferenciado. Então, não que eu comemore assim, porque eu por mim, eu tô tão confiante no Botafogo que por mim a gente poderia enfrentar o Atlético com força máxima ali e ter plenas condições de vencer. Porém, bem ou mal, acaba ajudando o Botafogo, que é uma preocupação a menos, né? Que um cara como o Fernandinho, um cara que pode resolver num passe, numa finalização de fora da área, fazer um gol mesmo, como fez o gol na gente. Mas, agora voltando a falar do Botafogo, eu li ontem que o Segovinha parece que já voltou aos treinos, porém aí acho que seria mais complicado, porque está muito em cima, né? Ele acabou de se recuperar daquele problema na mão e o Segovinha voltou esses dias agora a treinar. Então eu acho que não sei se já seria uma possibilidade. Eu acredito que não, né? Se ele aparecer vai ser uma surpresa para mim. No restante é o nosso elenco que a gente está acostumado. Aí fora os que já vinham lesionados, né? Como o Danilo, que volante, porém nosso elenco tem se mostrado extremamente eficiente para compensar as faltas, né, de jogadores lesionados, jogadores que não participam por qualquer outro motivo. E assim, pessoal, o que esperar para esse jogo de quarta? Olha, eu estou muito confiante, viu? Porque desde o dia que a gente perdeu naquela partida horrível que a gente fez contra o Atlético Paranaense lá, apesar de eu ter ficado bem baqueado, aquela ali mexeu, até o vídeo que eu fiz aqui foi... Mas eu ainda naquele momento eu tinha esperança, porque eu falo, cara, é um gol. No Newton Santos, a gente tem totais condições. E agora, depois dessa sequência de jogos,
dois jogaços que nós fizemos. Um clássico contra o Fluminense, que era tido por muitos como o melhor futebol do Brasil. Vencemos com propriedade, amassamos o Fluminense. E agora contra o América Mineiro também uma partida magistral com um detalhe, meus amigos. Jogamos de um jeito totalmente diferente, porque foi a primeira partida que jogamos sem um atacante de referência. O Carlos Eduardo seria o atacante, mas ele não é atacante. Ele faz a função misto de camisa 10 com o segundo atacante quando o Tiquinho joga. Agora, sem o Tiquinho, ele fez pra mim... Alguns consideram falso 9, mas eu não sei nem se era falso 9, porque ele voltava muito pro meio campo, ele participava demais em todos os setores ali, na esquerda, na direita, no centro, passava pela diagonal, fazia tabela com os jogadores, mas sempre voltando muito pro meio campo. Então, eu não sei nem se seria um falso 9 a função que ele fez, talvez fosse até de um camisa 10 mesmo ali, no ataque. Tanto que em vários momentos você via a câmera, você via o Luiz Henrique, o Júnior Santos postados, e você não via o Carlos Eduardo na entrada da área, porque ele estava participando mais da construção e do meio campo. Em alguns momentos ele dava algumas estocadas assim, como um segundo atacante, né? Porém era... E assim, longe de ser uma crítica, ele fez uma das melhores partidas jogando desse jeito. E o time como um todo jogando desse jeito totalmente diferente. Que eu não esperava, que é jogar sem um atacante de referência, né? E assim, todo o time se movimentando, todo o time atacando. Um entrosamento, um entendimento tático, ali, uma técnica também. Então esse jogo contra o América mostrou mais um leque para o Luiz Castro, mais um jeito diferente do nosso Botafogo jogar. Então esses dois jogos, depois da derrota, assim, aumentaram muito minha confiança, que não tinha sido zerada não. Mas assim, potencializaram muito. E assim, todo jogo no Newton Santos nós estamos destruindo, estamos jogando um nível absurdo de futebol. Com todo respeito ao Atlético Paranaense, porém o Atlético Paranaense tem um histórico de não ir tão bem em jogos fora de casa. Inclusive recentemente teve duas derrotas para o Atlético Mineiro, uma para o Bragantino e uma para o Fluminense. Nos jogos recentes, eles perderam, depois de muito tempo eles perderam em casa, na última rodada do Brasileirão, para o Grêmio. E o Grêmio jogando com um time reserva, viu? Tava sem Soares, tava sem vários jogadores ali, que é mais conhecidos do Grêmio, que se destacam mais. Foi até surpreendente para mim. E o Atlético Paranaense, apesar de poderia até não estar com força máxima, porém, tava com o Vitor Roque, para mim é o melhor jogador, junto com o Fernandinho, né? É o melhor jogador do Atlético Paranaense. Ele estava em campo e tinha vários outros jogadores conhecidos que estavam. Então, se o Atlético Paranaense não tivesse com força máxima, estaria bem mais próximo do que o Grêmio. Do que o time do Grêmio, e eles foram derrotados em casa. Então, eles não vêm numa sequência ascendente, como é o caso do nosso Botafogo. Então, claro, todo respeito ao Atlético Paranaense, para mim eles têm a melhor, se não a melhor, uma das 3 melhores administrações do futebol brasileiro, porque com muito menos grana que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, eles conseguem ter times extremamente competitivos, ter um histórico em competições mata-mata muito bons nos últimos anos, né? Conquistaram vários títulos, então não é um time para você menosprezar em nenhum momento. Eu sempre respeitei muito o Atlético Paranaense nos vídeos que eu faço aqui. Porém, o momento do Botafogo é muito melhor. E na nossa casa, a bola que a gente joga... É o que eu já falei alguns vídeos atrás. Pra mim só falta o Palmeiras. Pra mim vai ser a última prova de fogo, assim. Pra esse nosso Botafogo, assim. Porque a gente já derrotou todos os outros postulantes a título do brasileiro. Times de alto investimento e jogos grandes. Teremos outros jogos grandes ainda no Brasileirão. Porém, eu vejo um nível inferior a esses primeiros que nós tivemos. Então, para mim, faltaria só o Palmeiras para ser a última prova de fogo do nosso Botafogo. Porém, no Newton Santos ali, para mim temos totais condições de vencer o Atlético Paranaense, ainda com esses desfalques que eles vão ter, do Fernandinho e do Pablo. Eu tenho expectativa da gente conseguir resolver até no tempo normal, porque a gente precisaria de um gol de diferença para levar para o pênalti, né? E 2 gols de diferença para resolver no tempo normal. Eu acredito na possibilidade de uma vitória por 2 gols sobre o Atlético. Além do que, nossa torcida, né, vai comparecer, vai ser o maior público do ano. Eu torço para que chegue a 40 mil no dia do jogo, e eu vejo possibilidade para isso, para fazer um mega caldeirão, porque o time está fazendo muito por merecer. Bom, pessoal, finalizar o vídeo aqui de outro ângulo, porque deu um probleminha na gravação ali, não sei por que cortou ali um pedaço, mas o principal já foi dito. Então agora eu deixo aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, vocês concordam, discordam, tem mais algum ponto que eu não citei, que vocês acham importante. E se vocês também estão tão confiantes como eu
para uma vitória, uma classificação do nosso Botafogo nessa quarta-feira. E claro, né, se possível, inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhem, porque é muito importante, não só para mim, não só para o nosso canal, mas para o YouTube, o algoritmo do YouTube ver o quanto é importante quem fala e quem ama a estrela solitária de General Severiano, que é relevante não só no Brasil, não só na América do Sul, mas no mundo todo. Um grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, e saudações alvinegras, para cima deles fogão, sempre fogão, rumo à classificação.